Em nome de Jesus, amém. Amém, graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia neste momento, na primeira epístola, primeira carta de João, primeira carta de João, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. 1 João 5 a 10. Capítulo 1, 5, 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Os irmãos agora, vamos. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a verdade da palavra do Senhor, ela traz à nossa vida a leveza do Evangelho. A primeira condição aqui dessa atitude é exatamente o teor da mensagem. E o teor da mensagem é exatamente aquilo que a própria epístola tem como proposta. Diz assim: olha, a mensagem que da parte dele. A mensagem é da parte de quem? É isso que nós precisamos buscar a orientação. A mensagem é de quem? Então, se nós entendermos aquele que está enviando a mensagem, ele quer algo como resposta. Quando a gente envia uma carta para alguém, sempre a gente espera uma resposta, não é isso? Um e-mail, hoje tem muito, né, o WhatsApp, a gente sempre tem ali a tendência natural de, puxa vida, alguém me, né, eu mandei a mensagem e não tive resposta. Eu não sei se recebeu, eu não sei se, né, se chegou, mas a verdade é que a gente sempre espera algo quando a gente envia aquela comunicação para alguém. E aqui no texto, quando a gente olha para 1 João, exatamente aqui há algo a ser respondido. E a resposta aqui é exatamente entender aquilo que é o teor da mensagem. E a mensagem é essa: que o Senhor é luz. E quando traz essa ideia, a resposta óbvia é que não tem lugar algum que haja trevas, não tem lugar algum que possa ser ali um esconderijo, não tem lugar algum que possa ter algo escondido, porque o Senhor é luz. Então, o que o texto fala, não se esconda diante do mensageiro. A mensagem, ela vai chegar e ela tem como finalidade trazer luz nessa escuridão. E qual era a escuridão? A escuridão aqui era exatamente o pecado.
Mas afinal de contas, o que tinha na mente obscura do pecador? A falta do entendimento de realmente compreender até que ponto esse Deus que sonda o coração estaria disposto a perdoar o pecado. Porque afinal de contas, deixa eu ver aqui, o Wesley aprendeu, né, Wesley? O presbítero Paulo também aprendeu, mas quem estava lá? O João aprendeu, Gabriel aprendeu, que todo homem tem o que mesmo? Uma moita. Todo ser humano tem uma moita. Pastor pregando lá no dia do encontro dos homens, falando a respeito de que o homem, ele tem a tendência natural de se esconder, por causa da situação do seu pecado. Adão tentou esconder lá na sua moita, né? O coração do homem é enganoso, e aí o homem pega lá a sua moitinha e acha que vai se esconder de Deus, e o Senhor responde a Adão algo muito assim impactante. Ele diz assim: Adão, onde estás? Será que Deus está dizendo para Adão assim: Adão, você se escondeu aonde? É isso? Não. Deus diz para Adão assim: Adão, olhe agora o seu estado, olhe agora a sua situação, olhe agora o problema que você se meteu. E de repente aqui o texto de João, ele traz para nós algo muito libertador. Ele traz para nós algo assim muito esclarecedor, porque diz o texto que se o Senhor é luz e não há nele trevas nenhuma, nós temos um Deus totalmente santo, totalmente puro. Não há variação nele absolutamente em nada. Ele é o Senhor perfeito em todas as áreas, em todos os seus feitos. Não há absolutamente nada no nosso Deus que possa ali ter alguma situação que eu possa dizer: não, eu não sirvo esse Deus por isso. Não há. A maioria dos homens não servem a Deus por causa de si próprio. E muitas vezes nós, por não nos acharmos dignos, e por ter um Deus tão maravilhoso, a gente se envergonha, e a gente se mete num estado de fuga. E mesmo assim, dentro da história de Deus na nossa vida, o Senhor sempre nos procurou, sempre ajeitou algo para que esse homem pudesse voltar-se para Ele. Mas o homem é fujão, o homem ama uma moita, o homem ama o pecado. Pecado traz para o homem muitas satisfações. Se não fosse assim, ninguém pecaria, não é? Mas há também muitas consequências, há dores terríveis, há causas no homem que não tem como ele mesmo consertar. E o próprio texto fala: olha, não adianta nada vocês chegarem aqui e falar: ah, não, eu sou perfeito, eu sou puro. Não há condição nenhuma de nós tentarmos nos igualar a Deus. E quando nós entramos aqui na igreja, nós estamos dizendo assim: realmente, nós somos pecadores mesmo. Há uma confissão pública diante do mundo que nós somos pecadores e que nós precisamos demais de um Deus puro, santo, para poder nos ajudar na caminhada em relação a esse pecado que tenazmente nos assedia. E o texto fala para nós no verso 2, olha só, no verso 6:
Diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, então se a gente fala que está com comunhão com Deus, mas está caminhando para o lado errado, o texto fala assim: mentimos e não praticamos a verdade. Então dá para entender que dentro da vida do homem pecador, ele é mentiroso e ele anda nas trevas, porque ele não tem luz própria. Ele precisa de uma luz, aí dentro da teologia a gente chama de uma luz chamada luz alien, uma luz fora, porque ele não tem luz própria. O homem não tem essa luz. E o próprio Deus agora dizendo: olha, Ele é luz. O verso de número 5 fala: Deus é. Ele não tem, Ele não contém, Ele é. É isso que dá para compreender que se há trevas em nós, e se nós não temos luz própria, nós precisamos buscar uma fonte que tem. Mas eu não sei buscar uma fonte que tem, porque eu estou perdido, eu não consigo ainda enxergar esse lugar. Ainda que esse farol possa iluminar, mas eu preciso entender que ainda assim eu não posso ir. Por quê? Porque eu ando na mentira, não é? E a gente que é voltado à prática do pecado, a gente sabe que esse pecado que engana a gente dia a dia faz com que a gente se afaste desse Deus, dessa luz, porque a gente tem em consequência aquilo que é próprio da gente. Lembra o que Davi fala? Ele diz assim: olha, eu nasci no pecado, e em pecado eu fui concebido. Então, irmãos, a ideia de que realmente nós precisamos mesmo, o verso 7 diz aí para nós: olha, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, isso aqui está falando de quê? Relacionamento. E é interessante quando a gente olha para esse texto, ele traz para a gente algo muito impactante, porque quanto mais a gente anda na luz, mais a gente enxerga aquilo que está em nós. E quanto mais a gente enxerga aquilo que está em nós, a gente se torna, dia após dia, entendedor de que somos completamente indignos, que somos miseráveis pecadores, e que realmente o que há em nós não presta. Mas se nós andarmos nessa luz, nós vamos ver alguém que nos reporta algo maravilhoso, que dá para poder a gente compreender que quanto mais a gente andar com Ele, a gente pode se afastar então dessas coisas que nos atrapalham. Então, olha, o texto diz ainda mais: olha, nós mantemos comunhão com Deus e mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica do pecado. Então, olha só que coisa importante a gente poder olhar. A partir do momento que eu tenho comunhão com Deus, entendo que Deus é santo, entendo que eu sou pecador, isso me faz aqui agora capaz de compreender que eu não sou tão bom assim, que eu não sou tão santo assim, que eu não sou tão bambambam assim, e que o meu irmão que está do meu lado, que também não é muito lá das quantas, muito bom. Então a gente precisa andar junto em comunhão, para poder entender aqui um com o outro que, se ele falhar, eu aponto para a luz, eu aponto para o caminho. Se eu falhar, eu sei que isso é tendência mesmo do pecado, mas vamos olhar para Deus. Então nós vamos ter comunhão uns com os outros, diferentemente de alguém que não anda com Deus muito bem,
E quando ele entende que alguém está andando fora do caminho, fora da linha, ele vai falar assim: ah, não tem como eu andar mais com ele, porque ele é pecador demais. O pecador demais nunca vai querer ter comunhão com Deus e nunca vai ter comunhão com o próximo. Mas o entendimento de que nós somos uma comunidade de pecadores que necessitam de um Deus santo, maravilhoso, puro, santo, 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 até o ponto dele ser tão santo, que a única coisa que ele pôde encontrar em nós era pecado. E mesmo assim ele nos quis. Ele quis cada um de nós. O que atraiu Deus para nós foi o pecado. E ele disse assim: olha, eles não vão resolver isso sozinho. Então o pecado que atrai Deus, Deus como consequência maior entrega o Filho dele para dizer: olha, aquilo que era a razão de vocês não terem a caminhada comigo, já não é razão mais. Agora vocês podem sim andar comigo, mas mediante uma situação. E a situação é: ele envia Jesus para morrer por nós. E a partir do momento agora nós não podemos mais andar sozinhos. A comunhão que nós temos com Jesus nos faz ter comunhão com Deus, e a comunhão que nós temos com Deus nos faz ter comunhão uns com os outros. Porque se for diferente disso, se tira Jesus da nossa igreja, da nossa vida, não é comunhão, é ajuntamento qualquer. É um ajuntamento de gente que está lá e vai divertir, vai e tal, beleza, bom demais, tá. Mas quando traz Jesus para o meio, para o caminho, a definição maior é que nós precisamos entender que, mesmo no meio de um povo pecador, pecaminoso, ele agora é transformado, lavado, regenerado. Jesus agora é a razão maior de cada um de nós entendermos que não há absolutamente lugar algum que eu possa me esconder dele, não há situação maior que Deus não possa resolver, e não há aqui alguém com um potencial maior de pecado que eu mesmo. Se a gente entender isso e compreender que esse potencial que nós temos para o pecado, mas também o potencial que nós temos na pessoa de Jesus, que nos livrou do poder do pecado, nós não vamos fazer aquilo que o próprio texto está dizendo: buscar o caminho das trevas. Não é. E o verso de número 8 fala: se dissermos que não temos pecado, não, nós temos pecado, e o nosso pecado está dia a dia. E não tem ninguém na face dessa terra, não tem ninguém nessa igreja ou em qualquer outra, a começar em mim, o maior dos pecadores, que estou pregando, estou diante do Santo dos Santos. Não tem ninguém que possa dizer: olha, eu não sou pecador. Não tem. E o texto ainda diz: olha, a nós mesmos nos enganamos, quando nós nos comportamos nessa máxima de querer ser o maior, o mais puro, o mais santo. A gente se engana, porque se a gente está aqui mais puro, mais santo, mais humilde, mais simples, mais leve, a gente deveria estar mais misericordioso, mais pacífico, mais com Deus, mais Deus, menos de mim. Então essa é a ideia: quanto mais longe de Deus, mais detalhes eu vejo, mais situações eu crio,
mais problemas eu apronto. Sabia? Quanto mais distante de Deus e quanto mais próximo de Deus, menos isso. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo do meu irmão. Comunhão. E eu vou começar a compreender melhor por que esse irmão anda desse jeito. Você quer ver uma coisa? Teve uma irmã que diz assim: pastor, eu já estou com a minha idade avançada, eu já acompanho a igreja pela televisão e não tem como ir na igreja. Estou com quase 90 anos, sou viciado em cigarro, mas eu ainda tenho a esperança de ser batizada, porque eu creio em Jesus. O senhor me batizaria? E aí? Eu vou discutir agora o quê? O efeito da nicotina, o prejuízo do alcatrão. Falei: minha irmã, você crê em Jesus? Creio. Você crê que Ele é poderoso para transformar a sua vida? Creio. Eu batizo. Prepararam tudo, fui lá, batizei. Falei: senhora, agora é uma mulher livre, batizada. Nunca mais ela fumou. E aí? Nunca mais ela fumou. Ela disse assim: eu não posso mais fazer aquilo que desagrada a Deus. Então aquele momento ali foi algo específico no coração dela. Mas já imaginou só, se eu chego e falo: não, você não pode ser batizada, porque você é isso. Já pensou? Ali está a água. Ah, não, mas eu não posso te batizar porque ainda você é um eunuco, você ainda é do povo lá. Ali está a água. O que impede que eu seja batizado? Você crê em Jesus? Creio. Então tá, água. Batizou. Aí alguém pode dizer: mas pastor, todo isso aqui, eu sei, irmão, eu sei disso tudo, fui formado lá. Mas tem coisas que não tem regra, sabia? Tem situações que são espirituais que a gente não compreende. E eu disse assim: eu sei que eu vou ser julgado por isso, mas eu não vou negar, porque era a minha oportunidade de estar ali com aquela pessoa naquele momento, porque eu viria embora. Eu falei assim: eu vou fazer, porque eu creio que o Senhor é poderoso, e essa mulher está confessando que ela é pecadora. Eu vou fazer, porque o poder não está na minha mão e não está na água que eu derramo, mas está na transformação que foi o Senhor que a despertou. Se o Senhor despertou, o Senhor pode. Batismo com água não salva ninguém. O que salva é a confissão dessa mulher. Eu criei na confissão dela, e ela creu na confissão dela. Então você vê que tem coisas que a gente não tem como julgar. Então o texto fala: se dissermos que nós não temos, você tem pecado? Tenho. Quer pedir perdão? Quero. E o texto do verso 9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é o perdoador do pecado? É Jesus. Quem perdoa o seu pecado? Jesus. Então não tem essa de: eu não vou na igreja porque eu sou pecador demais. Eu vou porque eu sou, mas eu vou porque eu sou também perdoado. Eu ando com Jesus e louvado seja o nome dele por isso, porque Ele é o único que me representa, Ele é o único mediador, Ele é o único que Deus, quando olha para mim, a ponto de me fulminar,
Ele olha para mim por meio do Filho dele e lembra do sacrifício maior. Quando Deus te olha, você pensa que Ele te olha atrás da moita? Ele te olha por meio de Cristo. E o verso de número 9 diz: se confessarmos. E o mesmo agir aqui é: já que confessamos, Ele é fiel e justo. Já que você confessou, Ele é fiel e justo. Não há absolutamente nenhum pecado que Ele não possa perdoar. Imagina, irmão, minha irmã, uma mãe chega ao ponto de perder o filho, num domingo pela manhã, ela vem para a igreja e ela ouve na igreja: olha, seu filho acaba de ser assassinado. E ela diz assim: ele está onde? Ele ainda está lá no campo. Então vamos preparar ele. Quem que matou? Fulano. Era amigo dele, né? Era. Júnior sabe dessa história. Gias também sabe dessa história. Aquela mulher então sai, faz todo o preparativo, enterra o filho. Assim que ela enterra o filho, ela vai para casa, faz uma marmita, vai na delegacia e diz lá para o menino: olha, diz para o delegado, eu queria conversar. Não, a senhora não pode, assassino do filho. Não, eu quero adotar ele, eu quero adotar esse menino. Ele matou o meu filho, mas eu quero adotá-lo, eu quero ser a mãe dele agora. Não, mas a senhora está trazendo comida aqui, não sei se tem um veneno. Não, não tem. Eu preparei a melhor comida para ele. Eu sou crente, eu sou cristã. E por todos conhecerem quem era essa senhora, não, a senhora pode entrar então. E ela vai lá, encara aquele menino assassino e diz: olha, a partir de hoje eu quero ser a sua mãe. Irmãos, eu não entendo isso não. Eu não entendo isso não. Quando a gente olha para os bichinhos do nosso lado assim, né? Não entendo não. Isso ultrapassa os meus limites. Pensou, Riviane? Está no seu colinho aí agora, ó. Mas Deus fez isso com a gente. Deus olhou para nós e disse assim: eu vou adotar você, Kézia. Você, por mais mansa que seja, mais boazinha que seja, mas você matou meu filho, mas eu resolvo te perdoar. Dá para entender isso? Que amor é esse? Que luz é essa? Não há trevas nele, não há sentimento nele de dizer: olha, eu vou matar todo mundo agora. Não, ele diz: agora, se um morreu, todos morrerão, e eles terão um lugar junto com meu filho na glória. Eu não entendo isso não. Eu só sei que esse amor dele foi grande demais. E o final diz aqui: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nessa manhã nós vamos participar da ceia de novo, não é? E a ceia é lembrança, e a lembrança maior é: eu sou culpado. O sangue de Jesus foi derramado por causa de mim. Irmãos, isso quebra o nosso orgulho, isso quebra o nosso sentimento de vingança, isso quebra o nosso sentimento de ser maior.
Isso quebra o nosso sentimento de querer, sabe, querer ser mais luz do que Deus. Isso quebra o nosso sentimento que tem lá muitas vezes, né? Essa síndrome maldita que há em nós, de querer muitas vezes ser aquilo que a gente não é, querer agradar quem a gente não conhece, querer gastar o que não pode, com dinheiro que não tem, fazer o que não precisa, sendo que Deus olha para nós e fala assim: gente, estou aqui agora só parafraseando um sentimento, né? Deus olha para a gente e fala assim: é simples a caminhada, é simples, é só ser igual ao meu filho, andar igual a ele, fazer tudo o que ele fez, é só isso. É de Deus olhar para nós e falar assim: vocês têm trazido ao meu coração alegria. Lembra de Jesus ali, quando estava lá? Deus olha para Jesus e fala assim: esse é o meu filho amado, em quem tenho nele prazer. É Deus olhar para nós e sentir prazer em nós, simplesmente por a gente ser o que a gente é. Dizer para Deus: Senhor, olha, eu sou completamente dependente do Senhor, completamente entregue aos teus propósitos, completamente entregue a esse plano maior. E quando eu participo da ceia, eu estou anunciando assim: o Senhor me perdoa, Deus, porque eu também fui uma causa dessa morte terrível. Jesus disse assim: todas as vezes que fizerem isso, vocês estarão anunciando a minha morte, até que eu venha. Todos nós estamos aqui agora assim, ó, com o dedão levantado assim, ó, dizendo para Deus: Senhor, eu sou culpado. E ao mesmo tempo Jesus dizendo assim: eu vos perdoo. E ao sair, ele diz assim: e todos aqueles que o meu Pai me deu, esses virão a mim, e de maneira nenhuma os lançarei fora. Se há uma propriedade aqui, Pedro entendeu. Ele disse que nós seríamos propriedade exclusiva de Deus. Olha que bênção, irmãos. Propriedade do Senhor. E é por isso então que nós vamos participar da ceia. Por isso, para anunciar que Ele morreu, mas não está morto, Ele está vivo no meio de nós. Ele diz assim: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, convidar os irmãos presbíteros para a gente poder celebrar essa ceia do Senhor, e entendendo que não há perdão maior